Povo Maranata, estava aqui buscando em Deus algo dos irmãos, para que eu também pudesse registrar em vídeo, e me veio algo tremendo, a partir de um vídeo que postaram aí, com o irmão Romilson e mais dois irmãos, trazendo algo sobre a unidade do corpo. Sendo que eu recebi de Deus algo tremendo, sobre 6, número do homem, tá? 6 benefícios que a unidade promove no corpo de Cristo. Primeiro, a unidade que nós temos, nós maranatas, nesse grupo maranata, nesse grupo Amigos do Arrebatamento, nesse meu privado, essa unidade que eu tenho com vocês, como corpo de Cristo, faz com que o ambiente de nossa vida, no dia a dia, como crente, seja maravilhoso. Pois nós estamos vivendo num mundo hostil, desunido, desarticulado, aonde falta amor solidário, falta graça perdoadora, falta tudo que é de bom naquilo que Deus projetou na união entre os irmãos. Só para você ter uma ideia, precisamos ver cumprido em nós o Salmo 133, aonde somos visitados pelo óleo, pelo orvalho, pela bênção e pela vida de Deus em função da nossa união. A bênção do Senhor está na unidade do povo, na comunhão do povo, na união do povo. Quando o ambiente deixa de ser ruim e hostil, fazendo com que as pessoas se sintam depressivas, sozinhas, e passa a ter um convívio bom e agradável com os outros irmãos. A unidade legítima da nossa comunhão faz com que o culto racional a Deus seja de fato racional, porque está um instruindo aos outros nessa comunhão, nessa unidade. E Jesus vincula nosso relacionamento horizontal, com raciocínio em Deus, de como é que Ele se agrada em ver seus filhos todos unidos, fortalecendo uns aos outros, instruindo uns aos outros e ajudando uns aos outros. A verdadeira espiritualidade pressupõe comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. O que você acha que Jesus estava querendo evitar ao fazer essa recomendação? De termos comunhão uns com os outros, de estarmos inteiramente ligados uns com os outros. Por que vocês acham que eu, Ricardo Luiz, estou sempre conversando com vocês diariamente? Continuamente. Todos que me chamam, todos que me ligam, todos que se comunicam comigo, eu faço questão de estender.
de demonstrar minha unidade com você, minha comunhão com você, minha ligação com você, minha irmandade com você. A unidade traz crescimento espiritual para o corpo de Cristo. A unidade traz crescimento espiritual para o nosso psique, para o nosso intelecto, para a nossa salvação. A harmonia, a unidade de ação, a interdependência, a mutualidade, a solidariedade. Sabe, a unidade traz alegria. E no sofrimento de cada membro do corpo promove o crescimento espiritual, conforme está escrito em Efésios 4, verso 16. Quando estamos unidos, aprendemos com esse método de nos aliviar a dor do sofrimento causado por alguma questão. Nós aliviamos o sofrimento dos irmãos com a nossa unidade, com a nossa comunhão, com a nossa solidariedade. A unidade não permite a vantagem de Satanás sobre a igreja. E isso está explicado em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, pelo apóstolo Paulo. Satanás só leva vantagem sobre nós quando estamos desunidos e desarticulados, sozinhos. E com suas setas malignas, ele nos faz sentir fraco, oprimido, desamparado, desprestigiado. Nos faz esquecer que fomos nós que, como brasas vivas do altar de Deus, que se deslocamos para longe das outras brasas vivas. E aos poucos, o fogo foi se apagando, se apagando, se apagando, com as tempestades, com os ventos contrários. E o fogo se apaga. A gente se esquece. E aí quer culpar aos outros pelo desamparo, pela solidão. E o que dizer de uma vara de bambu sozinha? Ela é facilmente quebrada. Com qualquer vento contrário, qualquer vento forte, qualquer redemoinho. Mas um feixe de bambu unidos não pode ser quebrado. Assim como o cordão de 3 dobras de Eclesiastes 4, do verso 9 e 12, não pode ser quebrado. A unidade nos concede autoridade no mundo espiritual. Isso está em Efésios capítulo 3, verso 10. Os principados e potestades só respeitam uma igreja que está unida. Nós somos uma igreja unida, Grupo Maranata. Nós somos uma igreja unida, Grupo Amigos do Arrebatamento. Nós somos uma igreja unida, Grupo Jesus está voltando. Nós somos uma igreja unida, Grupo Rei está voltando. Nós somos uma igreja unida, vocês que estão no meu privado. Nós representamos a multiforme sabedoria de Deus, com o qual Ele, o Senhor, tem o interesse de ver o inimigo frustrado, derrotado, por saber que o corpo de Cristo unido o tem vencido mais uma vez ao carregar a nossa cruz. Ao suportar as aflições, as tribulações, os flagelos, as coroações de espinho. Quando estamos unidos, nessa unidade nos é concedida uma sinergia de força. Está em Mateus 12, verso 25. Pois uma casa dividida não se estabelece. Porém, uma casa unida prevalece. Em razão do cuidado mútuo, do serviço mútuo, da cobertura mútua, do pastoreio mútuo, da solidariedade mútua. E pelo fato dos distintos se complementarem numa parceria de diferenças.
é como o raio laser, que é produzido pelo estímulo e concentração de raios em um mesmo foco. Vários raios concentrados juntos, unidos, em um mesmo foco, é capaz de cortar qualquer superfície sólida, transpor barreiras. Assim também, concentrados em unidade, no mesmo espírito, no mesmo foco, salvação de almas, redenção de almas, libertação de almas, resgate de almas, discipulado de almas, sustento de almas. Nos tornamos invencíveis. Nós juntos podemos se tornar forças neutralizadoras no corpo de Cristo. Nós unidos podemos neutralizar toda seta maligna, todo dardo inflamável contra o corpo de Cristo. A unidade nos faz persuasivos no mundo, no cumprimento de nossa missão, que é atrair as pessoas para Deus. A identidade cristã é a unidade e o amor. A identidade cristã é a nossa unidade em serviço em prol do Criador. A nossa unidade reflete a imagem do Pai, do Filho, do Espírito Santo em nós, a fim de que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho. Portanto, sem a unidade, perdemos a credibilidade diante das pessoas e dificultamos sua conversão ao Senhor, uma vez que dificilmente acreditarão que somos de fato discípulos de Jesus Cristo, pois estamos só. Já ouviu dizer no mundo que uma andorinha só não faz verão? Pois semelhante a isso está escrito em João, capítulo 13, verso 34 e 35. 1 produz muito pouco. 2, além do que tu possa imaginar, produz. Jesus intercede pela unidade da igreja com 3 grandes objetivos: a evangelização do mundo, a manifestação da glória de Deus por intermédio da igreja e o aperfeiçoamento dela por meio dessa unidade. Isso está em João 17, capítulo, verso 23. A unidade da igreja atrai os pecadores a Cristo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 até 47. Você está seguro de que seus amigos podem ser atraídos pela unidade de nossa unidade? Por isso vocês podem compartilhar o que eu prego, o que você prega, o que os irmãos pregam. Uma coisa complementa a outra. Eu concluo te dizendo, em unidade, nossa igreja, nosso grupo, nossa comunhão é uma comunidade terapêutica e abençoada. Em unidade, nosso relacionamento com Deus e nosso culto racional serão livres da hipocrisia, da religiosidade. Em unidade, vamos amadurecer como pessoas e como comunidade. Em unidade, teremos mais autoridade para resistir aos ataques do inimigo. Em unidade, seremos mais fortalecidos e enriquecidos pela singularidade de cada membro. Em unidade, exercemos um poder de atração para que as pessoas conheçam Jesus. Em unidade, se tu for humilde, se eu for humilde, se formos humildes, reconheceremos nossos erros, de se afastarmos de pessoas que deveríamos estar extremamente ligadas. E em humildade, se aproximaremos de novo. Isso veio dos céus. E quem vos relatou? Ricardo Luiz. Povo Maranata,
Eu achei tão interessante esse vídeo que eu postei no meu canal sobre o que aprendemos com o Mar Morto, que eu resolvi fazer um áudio. Deus pode olhar para o cristão e enxergar nele as qualificadoras de um Mar Morto ou as qualificadoras do rio de águas vivas. As qualificadoras do Mar Morto estão na terra. Um mar que recebe do rio as águas vivas e retém para si, sem distribuir para ninguém, essas propriedades vivas. Ele retém para si mananciais de águas vivas. E com isso, ele não compartilha com ninguém os mananciais de águas vivas que recebe. Ele não gera peixe, não gera vida. E tinha tudo para fazer com que as pessoas flutuassem no arrebatamento. Tinha tudo para fazer com que as pessoas fossem saudáveis, nutridas com os seus nutrientes. Tinha tudo para gerar vida com abundância de peixe. Afinal de contas, somos pescadores de peixe, almas. Tinha tudo para gerar para as almas aquilo que recebe das fontes de águas vivas. Porém, ele retém. E ao reter, é morto e está morrendo cada vez mais, recuando cada vez mais de ser aquilo que Deus gostaria que ele fosse. Um doador das águas vivas, cristalinas, que recebe do rio, a qual o rega. Porém, o cristão tem que ser como o rio de águas vivas, que compartilha com os mortos, como é o caso do Mar Morto, aquilo que recebe do trono de Deus, pois do trono de Deus sai rios de águas vivas. Compartilha com os mortos seus nutrientes, suas vitaminas, suas informações. Compartilha os áudios, os vídeos, os textos, as mensagens que tu recebe. Compartilha. Eu vivo aí dizendo para vocês, gente, compartilha meus vídeos, compartilha meus áudios, compartilha meus textos escritos. Gente, compartilhe o que vocês produzem, seus áudios, seus vídeos, seus textos escritos, compartilhem. Compartilhe. Fazendo isso, você será rio de águas vivas, compartilhando as coisas boas de Deus. Se você não compartilhar, você é comparado ao Mar Morto, retendo para ti, somente para ti, sem dar condições de gerar vidas, nutrição, alimentação para almas, para os peixes. E vai morrendo cada vez mais, porque o Mar Morto está recuando a cada dia, morrendo cada vez mais. Para dar espaço para quem? É só você ver os bolanhos do Mar Morto, pregado por Palharim, para dar vida para quem? Para o rio de águas vivas. Deus vai matar, eliminar, tirar da sua presença aquilo que é morto e vai dar espaço para as águas vivas e cristalinas daqueles que são rios de água viva. É o que já está acontecendo lá no Mar Morto. E as poucas águas que começaram nos arteiros, depois se aprofundaram nos joelhos, depois deram até os lombos e agora já podem fazer com que as pessoas submergem sobre elas, no espaço que era do Mar Morto, já está
tendo gerações de vida, já está tendo peixes, já está tendo nutrientes. Quem vos fala, Ricardo Luiz, que se considera rios de águas vivas. Povo Maranata, seguindo a instrução de instruir a vós, conforme vós deves me instruir, trago uma instrução de Isaías 29, verso 8 ao 14. Ali encontramos alguém com fome, alguém faminto, que sonha, mas que quando come fisicamente, dorme e acorda, sente-se com fome de novo. Ali encontramos alguém sedento, que sonha, mas bebendo água fisicamente, dormindo, acordando, eis que está com sede de novo. Será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando-se, sente-se vazio, sente-se com fome. Ou como o sedento que sonha, que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. A palavra de uma tão grande alegria que experimentaram o povo judeu quando, após o longo período de cativeiro babilônico, retornaram a Jerusalém. E aí vem essa mensagem profética, carecendo de uma ministração, de uma instrução, de um conhecimento, de uma sabedoria dos altos céus, para elucidar o que está por trás disso. O Salmo 126, verso 1 e 2, parte A, diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, de louvor. Da mesma sorte que quando nós estamos aqui nessa Babilônia, nesse Egito, quando nós voltarmos para a nossa pátria, pois já estamos apenas como peregrino aqui, quando nós voltarmos para Nova Jerusalém, a nossa Sião celestial, vamos ficar como quem sonha. Nossa boca vai se encher de riso, que é a nossa língua de cântico de louvor. Nesse texto, eu destaco o sentido de sonhar. O sentido de sonhar aqui é diferente. No Salmo, a bênção era real e tão maravilhosa que parecia um sonho. Em Isaías, o Senhor mostra uma situação inversa. O homem está enganando sua alma com coisas que não são reais. E quando despertar do sono da indolência, sem azeite, descobrirá que sua alma está vazia, faminta e sem a bendita esperança. Os dias finais são duros. Muita disputa, muita injustiça, muita insegurança, muito ódio, muita guerra, muito roubo, muito assalto, muito furto, muito matrimônio desfeito, muitas famílias desfeitas, muitos entes queridos nas drogas, no tabagismo, no alcoolismo, na jogatina, no homossexualismo, no adultério, na pornografia, na prostituição, no tráfico, na corrupção, muito infanticídio, muito feminicídio, muita pedofilia,
os dias finais são duros. Tal como o corpo, a alma também cansa. Precisa de alimento e de um lugar de descanso. E quem pode dar o descanso para a alma é Deus. Descanse em Deus. Diante desses dias maus, descanse em Deus. O melhor lugar para a alma deveria ser uma igreja. De um modo geral, o próprio Espírito Santo diz que procura uma boa ocasião para visitar o homem e operar algum dom espiritual. Isso nos é informado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 10. Então, teoricamente, a melhor ocasião para o Espírito Santo operar deveria ser num culto. Porém, contudo, todavia, pastores cegos guiando ovelhas cegas para o abismo, pastores cegos convertendo ovelhas em bodes, não dá condições do Espírito Santo visitar algum homem e operar algum dom espiritual nele. Por isso, somos chamados de igreja. A igreja somos nós. E podemos levar o homem à condição necessária do Espírito Santo operar nele um dom. A preocupação do Senhor, quando levanta um povo para ser o portador e transmissor de suas revelações, é fazer com que nós entendamos que somos igreja. E que como igreja, temos a obrigação de levar o Espírito Santo a homens, a mulheres em trevas, perdidos. E dar a ele a condição necessária de realizar nos homens o dom de Deus, o dom gratuito da salvação. Assim como fez Isaías. Deus fez isso com Isaías. Isaías passou a levar os homens o dom do Espírito Santo, para que as suas almas encontrassem descanso e saciasse a sua fome, a sua sede de justiça, e obtivesse paz eterna com Deus. Então, bêbados, estão bêbados, mas não de vinho. Há uma alegria que preenche temporariamente aqueles que se entregam aos movimentos religiosos. Mas não é a alegria que provém do Espírito Santo. Estão em balada gospel, funk gospel, rock gospel, rap gospel, pagode gospel, escola de samba gospel, sertanejo gospel, forró gospel, festa caipira gospel. Estão embriagados, mas não do vinho novo, do sangue de Jesus Cristo, provindo pelo Espírito Santo de Deus, que procura um odre novo para o bom vinho. Não é a alegria de conhecer o caminho e aprender a andar nele, mas é a que faz o homem titubear num caminhar incerto e inseguro, bêbado, embriagado com a teologia da prosperidade, com a teologia de que você pode se envolver com Jesus Cristo pensando sim em conquistas terrenas. Carros, motos, helicópteros, jatinhos, mansões, negócios,
fazendas, pomares, sítios, chácaras, rancho, casa de praia, casa de veraneio, viagens internacionais, shoppings, roupas de grife, bolsas de grife, sapatos de grife, celular de grife, relógio de grife, status, poder, fama, glória, honra, zona de conforto, zona de deleite. O Senhor quer derramar sobre nós um espírito profundo de vinho novo. E muitos estão derramando sobre vós um espírito profundo de sono, sono da indolência. Dormem como virgem nécia, sem azeite, sem o Espírito Santo, sem o vinho novo, o noivo. A religião está dormindo, os movimentos estão dormindo. São como o carcereiro de Filipos, que deveria guardar a obra que recebeu, mas colocou numa cela e foi dormir. Conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 24 a 27. Toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. As igrejas evangélicas têm a palavra nas mãos, têm visões, têm dons, têm sonhos, têm teofanias visíveis e audíveis. Mas o entendimento está fechado, porque não alcança a revelação. O seu foco não está no céu, está na terra. O seu olhar não é vertical, de baixo para cima, é horizontal. Só quer enxergar o que possa estar à sua frente, conquistas terrenas. Continuando a leitura, vem a escrita, ou se dá o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Os movimentos estão piores ainda, porque nem a palavra estão lendo. E por não crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque não lê, quando a palavra lhe chega, lhe falta o discernimento, porque não cresceu no conhecimento. E um povo é destruído por falta de conhecimento. Em Romanos 13, verso 11, parte A vai dizer: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Mas sabe que quem é que conhece o tempo de que já é a hora de despertar do sono? São os verdadeiros adoradores. A igreja com azeite, a igreja com o Espírito Santo, a igreja com vinho novo, a igreja com noivo. E são pouquíssimos, quase não há na terra. Quem despertou nesse tempo determinado, nesse tempo conhecido, nesse tempo que nos é informado, pois haveríamos de saber o tempo de olharmos para o alto. Por perto está a redenção, de forma que estivéssemos acordados com azeite. E a palavra prossegue: aproxima-se de mim com a boca, mas o coração se afasta para longe de mim. Esse povo me honra de lábios, mas seu coração está longe de mim. Seu coração está em casas terrenas, carros terrenos, negócios terrenos, casamentos terrenos, conquistas terrenas. É uma obra sem transformação, sem essência. A mudança é aparente, só no exterior. Sepulcro caiado, bonito por fora. Tem aparência que vive, mas é morto. Bonito por fora, vazio por dentro. O coração está longe do Senhor. O coração está com fogo estranho, ardendo por coisas terrenas, quando deveria ser fogo abrasador, consumidor do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Teu coração não é um altar.
primeiro milagre realizado pelo Senhor foi a transformação da água em vinho. De uma vez ele mudou tudo. Mudou a cor da água para a cor do vinho. Mudou o cheiro da água para o cheiro do vinho. Mudou o gosto da água para o gosto do vinho. Se a mudança não fosse completa, não seria vinho. É preciso mudar a essência e não somente o nome. Não adianta dizer que é vinho se o gosto, a cor e o cheiro não for de vinho. O Senhor diz: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Apesar dos enganos que estão por aí, o Senhor tem realizado a sua obra maravilhosa no meio de um povo fiel, onde seus ministérios não estão selados. Estamos aptos ainda a aproveitar o ano aceitável do Senhor e pregar o Evangelho. Porque esse Evangelho tem nos sido revelado pelo Espírito Santo. E a nossa alma se farta com as delícias da palavra de Deus. E a gente coloca o tempero como sal da vida que somos. E como bom dispenseiro do Senhor, as entregamos aos homens, que de boa vontade comem, e se deliciam, se banqueteiam, e se faz participante de nós nas bodas do Cordeiro. Mas é uma minoria. A grande maioria desprezam o bom alimento, com bom tempero. E troca essa boa comida por prato de lentilhas que o mundo oferece. Quem vos fala, Ricardo Luiz. Irmã Francine, eu observei bem o seu áudio, onde você, no momento de angústia, de aflição, precisando de um socorro bem presente, né, de Deus, você ora a Deus, o Senhor te dá Isaías 26. Que resposta maravilhosa dos céus. Porque Isaías 26 deixa bem claro o quanto os verdadeiros adoradores anseiam por Deus, anseia por estar com Ele, anseia por ser íntimo com Ele, anseia pela redenção, anseia pelo arrebatamento, anseia de estar face a face com Ele. O profeta Isaías revela o seu anseio por Deus também. É uma bela declaração de amor. Nela, Isaías diz ao Senhor o quanto depende dele, o quanto precisa de seu cuidado e de sua misericórdia, da sua intimidade, da sua presença. Há neste texto um dos versículos mais bonitos da Bíblia e um dos meus preferidos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Ou seja, irmã Francine, se você deseja paz, Deus demonstrou que você confia no Senhor, você confia nas suas promessas bíblicas, nas suas respostas bíblicas, nos seus sonhos proféticos, nas suas visões proféticas. E isso, segundo esse texto de Isaías 26, será uma realidade em sua vida. Você terá em breve a paz eterna, a segurança eterna, o convívio eterno do teu Deus, do teu Pai Celeste, do teu noivo, futuro esposo Jesus, do teu Senhor, do teu Salvador, do teu Redentor, junto aos teus entes queridos, como Isaías teve essa promessa. Sabe? Isaías deixa bem claro que estamos prestes a entoar cânticos de louvores, vendo Jesus face a face. Teremos uma cidade forte, a Nova Jerusalém Celestial, aonde Deus estabelece de vez a nossa salvação. Ele está perto,
perto de abrir as portas para que entre a nação santa, a nação eleita, a nação justa, a nação que se mantém fiel, que está peregrinando nessa terra, mas está voltando para sua pátria celestial, a Nova Jerusalém. Deus deixa bem claro que Ele está guardando em perfeita paz todo aquele que tem propósito firme de ser arrebatado e que confia plenamente nessa promessa bíblica. A confiança no Senhor é algo estabelecido como uma rocha eterna, como o Monte Sião que nunca se abala e permanece para sempre. Em Isaías 26 fica claro que Deus tem contemplado os fiéis se humilhando e que estão prestes a habitar nas alturas. Estamos ainda na parte rebaixada e arrasada dessa cidade altiva que vai ser lançada ao pó. Porém, nossos pés têm pisado aqui nessa cidade rebaixada, arrasada pela altivez dos homens. Nós temos pisado aqui nessa terra como pobres e necessitados. Porém, como justo de Deus, a nossa vereda é plana, porque nós somos retos. E Ele vai tornar suave o nosso caminho justo na Nova Jerusalém em breve. Andando por esse caminho das ordenanças de Deus, esperamos nele, no Senhor, essa redenção. E o nosso nome será lembrado. Pois esse é o nosso desejo do nosso coração. Lembra-te de mim, ó Deus, quando entrares no teu reino, quando estiveres no teu reino, e será lembrado. Ele sabe que a nossa alma suspira por Ele, durante a noite, durante a madrugada. E logo cedo, o nosso espírito, por Ele anseia, pela manhã, e pendura até tarde. As ordenanças de Deus estão registradas no nosso coração. E nós que ainda estamos habitando nesse mundo, aprendemos a sua justiça. E se eu fosse por aí adiante, o áudio ia ficar grande. Que revelação poderosa Deus te deu. Para ti, por consequência, para mim e para todos os maranatas. Ele está voltando. Que coisa poderosa. Glória a Deus, irmã Francine. Glória a Deus. Povo maranata, presta bem atenção. Jesus, quando chamou Simão Pedro e o seu irmão André ao seu serviço, como tem chamado os maranatas, também ao seu serviço, a ordem para eles foi: siga-me. E com o tempo, aqueles que vieram depois a seguirem Jesus ficaram conhecidos como seus discípulos, estudantes ou seguidores de Cristo. Durante todo o seu ministério, Jesus deixou claro para seus ouvintes que ser discípulo não era simplesmente receber educação ou aderir a um conjunto de princípios ou cláusulas éticas. Ser discípulo significava reconhecê-lo por quem ele realmente era: o Filho de Deus, encarnado e tão esperado
Messias. E, portanto, reorientar a vida de uma pessoa para que ela se ajustasse aos padrões de seu reino celestial. Hoje, nós, maranatas, somos corpo desse Messias, desse ungido, desse Cristo, desse Filho de Deus. Portanto, somos filhos de Deus, por essência. E devemos reorientar a vida de qualquer pessoa que nós temos acesso, para que ela se ajuste aos padrões do reino celestial. No livro de João, capítulo 14, verso 15, Jesus colocou claramente essa verdade aos seus discípulos, dizendo assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Hoje o mesmo ele diz para nós: se nós o amamos, devemos guardar os seus mandamentos. Isso pode até parecer uma afirmação simples, até simplista, mas se observarmos de perto, perceberemos que isso nos ensina muito sobre o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. A primeira coisa a notar é que a motivação para a obediência cristã deve ser, tem que ser, precisa ser o amor, não o medo. Quem exerce o amor por Deus, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e pelo próximo, será salvo. Mas quem se aproxima dele por medo do inferno, por medo da tribulação, por medo da grande tribulação, por medo das consequências de não estar envolvido com ele, o seu pior temor, segundo Isaías 66, lhe sobrevirá. E se você fizer parte do terceiro grupo, que se envolve com Jesus Cristo, somente pensando em conquistas terrenas, você se torna o mais miserável dos homens. E o teu pior temor também lhe sobrevirá. O inferno é certo e garantido para o segundo grupo, o que tem medo e se envolve com Jesus, e para o terceiro grupo, que se envolve com Jesus por conquista terreno. Como cristão, precisamos obedecer a Jesus, não porque temos medo do resultado do julgamento no juízo final. Se não o fizermos, se não o amamos, se não se aproximamos, se não o aceitamos, se não o obedecemos por amor e sim por medo, o resultado final do julgamento será aquilo que tu teme: lago do fogo do inferno. Precisamos reconhecer quem é Jesus e o que ele fez por nós na cruz. Ele deu luz à nossa alma e tem um profundo desejo de nos honrar, nos tornando legítimos filhos de Deus, com um corpo glorificado, acima dos anjos, superior aos anjos, sob domínio com os anjos.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está em 1 João, capítulo 4, verso 19. O amor não é fingido. Tem gente que finge amar e está com Cristo todos os dias, só para não ir parar no lago do fogo eterno, ou na tribulação, ou a grande tribulação. Se nós amamos a Cristo, essa fonte de amor tem que transbordar no desejo de obedecer. Em João capítulo 14, verso 21, Jesus coloca essas verdades centrais absolutas na direção opostas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em outras palavras, nossa obediência a Jesus é uma das características que nos marca como aqueles que verdadeiramente o amam. Como Jesus diz em Mateus 12, verso 33, pelo fruto se conhece a árvore. Se teu fruto é de amor, você é árvore da vida. Se teu fruto é de puro interesse, você é árvore do mal. Observe que essa obediência que prestamos a Jesus não é realizada por nosso próprio poder. Jesus nos diz que Ele pedirá ao Pai que nos envie. Ricardo Luiz.